Estamos vivendo tempos difíceis, onde as portas se fecharam. Porém, as tecnologias permitem conectar a comunidade com uma construção de uma nova forma de trabalhar com os museus e seus conteúdos. Pensando nisso, em comemoração à Semana do Museu, estamos lançando hoje uma minissérie em 5 episódios que contará a influência do Museu Ângelo Rosa de Moura na construção da identidade do povo de Porangatu. Mostraremos o contexto histórico que antecede a emancipação política de Porangatu, resgatando assim a memória coletiva. Os patrimônios culturais material e imaterial representam um papel importante na construção da identidade local. Nós fazemos parte da história de Porangatu. Porangatu era pronunciado como o pilar de Goiás, que por sua vez se tratava de pequenos centros, com jeito de cidade. Nessa época, houve uma mudança na política da região a respeito da formação das cidades. No mesmo cenário, as terras do sul do Brasil se tornaram mais caras, o que motivou a mudança de agricultores e pecuaristas para a região do nosso atual estado. Naquela época, chamado de sertão, assim a conhecida marcha para o oeste ocorreu. Esta região do sertão abrigava também a tribo dos avacanoeiros. Getúlio Vargas, que era presidente na época, viu a oportunidade de juntar esse sertão e ordenou a criação de Goiânia. Com um alto índice de populações vivendo ao norte do Rio das Almas, região de Ceres e Rialma atualmente, chegando até o rio Santa Teresa e região. Em 1940, anunciaram que o povoamento do descoberto passaria a se chamar Porangatu, nome indígena que significa bela paisagem. Após a transferência da capital do Brasil para Goiânia, Goiás passa a ter mais investimentos. Para Getúlio Vargas, que era então presidente da época, Goiás era uma terra desconhecida que deveria ser descoberta. Com relação a conceitos geográficos, a mesma era bem situada, possuía diversos rios, abundância de água, era o estado mais central da República, tinha riquezas como minérios, terras férteis, que eram atrativos para a população que imigrava. Então, diante disso, Goiás passa a uma posição de destaque, tendo em vista que se iniciou diversos investimentos para valorizar e ocupar o território goiano. Tendo em vista que eram necessários investimentos voltados para a agricultura, se iniciam projetos federais para ocupar o solo goiano e, com isso, obter mais recursos relacionados à agricultura. Diante disso, surge a Marcha para o Oeste, que visava ocupar o território central do país e, com isso, dinamizar a economia também. Embora fosse um projeto federal, contou com o apoio de diversas pessoas importantes do período. Com isso, as imigrações se tornaram mais intensas e se criaram as colônias agrícolas nacionais, que ficaram conhecidas como CAN. Em Goiás, se criou a Colônia Agrícola Nacional de Goiás, que ficou conhecida como CANG. A CANG almejava receber cidadãos que tinham habilidades especiais para a agricultura e, com isso, estabeleceu uma frente agrícola interna no país. Ela foi instalada em um terreno extremamente fértil e pouco explorado, que foi na região do Mato Grosso goiano. Atraiu diversas pessoas que tinham como objetivo buscar terras e melhores condições de vida. A CANG impactou outras regiões também ao norte, como o município de Uruaçu e Porangatu, que tiveram um aumento considerável das migrações. A Marcha para o Oeste promoveu uma ocupação de espaços vazios demográficos. Com isso, houve uma reorientação da política e Goiás passa a ser mais incorporado no processo de produção nacional, pois fornecia alimentos, matérias-primas e absorvia o excedente da população de outras regiões. Apenas uma colônia agrícola era incapaz de absorver o fluxo migratório que o Estado recebia, sendo que o fluxo era ainda mais rural. Diante disso, as regiões em torno da colônia agrícola do Estado de Goiás passaram a ganhar mais população e, com isso, maior desenvolvimento. As marchas elas visavam povoar locais ainda não colonizados e, com isso, diminuir aquela pressão nos centros urbanos. Para Vargas, que era o presidente da época, o deslocamento era necessário para que houvesse maior estabilidade financeira e fosse possível dominar zonas férteis, de modo que, com isso, possibilitasse um maior aproveitamento da região goiana. Esses movimentos impactaram a economia goiana e contribuíram para valorizar o ambiente de Goiás, tanto rural quanto urbano. Embora a gente pode ressaltar que a CANG não foi totalmente bem sucedida, que ela foi desgastante em alguns aspectos, pois não tinha muita distribuição de crédito aos pequenos produtores, no primeiro mandato de Vargas houve muita imigração para o território goiano e se manteve constante, mesmo após o segundo mandato de Vargas.
A Colônia Nacional de Goiás ela foi criada em 1940 durante a política de marcha para o oeste, visando colonizar o Mato Grosso goiano. Só que em poucos anos a colônia estava inteiramente ocupada por imigrantes e se desenvolveu de uma forma muito rápida, de forma que se transformou num núcleo voltado para a saúde denominado SERES, e se especializou em um setor econômico diferente do projeto original. Todavia, seu amplo desenvolvimento se ocasiona e gera o desenvolvimento das regiões vizinhas. A CANG, diferente das outras ações, ela visava o interesse das pessoas. A expansão da marcha para o oeste goiano representou mais do que interesses políticos. Ela foi um projeto maior, com mais investimentos, visando o desenvolvimento regional do estado de Goiás. Essa ocupação se caracterizou pela vinda de pessoas de diversos estados em busca de melhores condições de vida. O desenvolvimento dessas colônias permitiu também uma dominação maior do território goiano e, com isso, um desenvolvimento do estado, possibilitando que Goiás ganhasse destaque em diversos campos e fosse mais valorizado. O governo de Vargas foi relevante para Goiás, pois permitiu um maior povoamento do estado de Goiás em si, além de facilitar sua inserção na economia nacional, tendo em vista que a marcha para o oeste fez o estado ganhar mais destaque, mais valorização, e mesmo os municípios vizinhos à CANG acabaram tendo uma valorização maior, tendo uma economia melhor e mais habitantes também. Na década de 60, Porangatu vai passar por vários conflitos de terra, né? Conflitos de terra que, inclusive, vão ser estampados nos maiores meios de comunicação do país. A Folha de São Paulo tem reportagens sobre isso. Os conflitos de terra entre os poceiros e os grileiros. Quem são os poceiros? Os poceiros são aqueles que vieram para a colônia agrícola de Séries, não deram certo, começaram a povoar outras regiões, e os grileiros agora falaram assim, opa, agora que esses caras organizaram as terras, vão começar, de certa forma, a roubar, a expulsar esses poceiros, e eles falsificavam documentos, né? Então, Porangatu é marcado na década de 60, nas grandes mídias nacionais, e esse é o estudo da professora Janaína, quando ela fala que, olha, existe em Porangatu, na década de 60, vários pequenos conflitos em que as pessoas vão expulsar os poceiros, né, com documentos falsificados. Existia toda uma estratégia, né, toda uma arquitetura institucional corrupta que facilitava a ação desses grileiros, e isso, de certa forma, tensionou os conflitos de terra na região, na região de entorno da cidade de Porangatu na década de 60, e que, de certa forma, marca um histórico de conflitos de terra na região norte do estado hoje, que vai levar a Trombas e Formoso. O estudo da professora Maria Esperança, o estudo da professora Cláudia Maia, mostra como Porangatu foi um centro muito importante nas estruturas do regime militar para controle, né, desses conflitos de terra. E não é à toa que dentro da região norte do estado de Goiás, Porangatu tinha o maior batalhão na década de 80, porque era o centro nevrálgico de pensamento e de ação das tropas para conter os conflitos de terra. E claro que aqui, conter os conflitos de terra no discurso da doutrina de segurança nacional do regime militar é conter os movimentos camponeses, né? E aí os estudos do professor Cláudio Maia é muito feliz quando ele mostra, olha, em Porangatu nós temos ali um grande batalhão que se desloca para a região de Trombas e Formoso para conter as revoltas camponesas ou para conter os conflitos que lá estão tendo. O terceiro elemento que eu gosto de caracterizar na cidade de Porangatu é esse deslocamento, né, desse núcleo fundacional, que era marcado pelo Poço dos Milagres, para o núcleo fundacional, para um outro, eu diria, o núcleo fundacional de uma nova cidade, ou então, para utilizar a linguagem comum daquele período, que era a cidade baixa e a cidade alta, a cidade antiga, a cidade nova, que, olha, o Poço dos Milagres como o núcleo fundacional dessa cidade antiga e a Avenida Federal como a nova, vamos dizer assim, o novo centro gravitacional, o novo centro de atração da vida social em Porangatu. Então nós temos essa mudança, esse deslocamento, né, que vai subindo ali a avenida, e ao mesmo tempo, o que acontece? A dinâmica da cidade muda. A ruptura com essa dinâmica acontece principalmente com a chegada de novos acessos à água, mas com a ampliação de avenidas, a mudança de hábitos e posturas que eu indiquei no primeiro momento, né? A chegada da energia elétrica a partir da década de 80, efetivamente. Então,
a cidade vai se transformando e, ao mesmo tempo, vai se deslocando da cidade antiga para a cidade nova. Ao ponto que eu costumo dizer que a história do descoberto é a história de Porangatu. Mas a história de Porangatu não é só a história do descoberto. Nós temos aí, a partir da década de 50, vários fatores que vai levando a um processo, podemos dizer, de modernização desse espaço urbano, no qual nós podemos dizer que, olha, existe um núcleo fundacional, só que esse núcleo fundacional ele vai deixando de ser o centro social de Porangatu aos poucos, a partir do momento que a cidade vai crescendo, mas também a partir do momento que ela vai se modernizando. E eu diria que o ponto fundamental dessa modernização é a chegada da BR-153. Por quê? Porque a chegada da BR-153 ela vai integrar Porangatu na macroeconomia do estado de Goiás, efetivamente. Agora você tem fácil acesso aos grandes centros urbanos, Anápolis, Goiânia, que era um acesso muito difícil, por estradas muito complicadas, principalmente acesso a frigoríficos, que vai dinamizar a economia pecuária. Eu costumo dizer que antes da década de 60, década de 50, nós temos ali sim uma cultura mais roceira do que uma cultura agropecuarista, efetivamente. A partir da década de 70, com a chegada da BR, outro elemento que nós vamos ter é a formação de uma cultura agrícola, principalmente ligada à cultura do arroz. É o trabalho da professora Lucimar, onde ela demonstra isso lá no início da sua dissertação de mestrado. Ela mostra, olha, existem grandes secadores que vão ser construídos a partir da década de 80, ao ponto, inclusive, da gente questionar que se a região de Porangatu, a região do norte goiano, é realmente uma região pecuarista. Na década de 80, a cultura do arroz ela praticamente divide a hegemonia dos setores econômicos junto com a cultura pecuarista. A cultura do arroz que vai entrar em decadência que vai começar a entrar em decadência na década de 90, vai começar a sofrer algumas quedas, a cultura pecuarista aparece mais. Mas o que vai acontecer fundamentalmente entre a década de 60 e a década de 80 é uma mudança da cultura roceira para a cultura do agronegócio. Então, isso que muitas vezes a gente fica pensando, nossa, Porangatu sempre teve grandes fazendas. Não, nem sempre teve grandes fazendas. O que nós tínhamos antes eram roças, e aí sim, com a chegada do agronegócio, a integralização da economia goiana à cidade de Porangatu pela BR-153 é que vai efetivamente lançar Porangatu a essas grandes macroeconomias, do agronegócio, do business, ligado à agricultura e à pecuária a partir da década de 80. Quem demonstra muito essa transformação da economia goiana é o professor Barçano Funes, que vai mostrar como que essa cultura, a cultura da pecuária goiana muda de uma cultura roceira para uma cultura do agronegócio a partir da década de 60, a partir da década de 70, efetivamente. E Porangatu vai se integralizar a essa economia a partir da década de 80, efetivamente. Na década de 50, praticamente em 1953, parte de alguns antigos moradores daquela região, eles mudaram por causa do advento, chamado advento da modernidade, que é a chegada da BR-153 em Porangatu. Quando a BR-153 ela chega a Porangatu, algumas pessoas que moravam no descoberto, algumas famílias tradicionais que moravam naquela região, eles mudam mais para próximo, aonde estava passando a BR-153, que hoje é a nossa Avenida Adelino Américo de Azevedo, mais conhecida como Avenida Federal. Por isso que tem o nome de Avenida Federal. E depois, mais tarde, ela mudou para cá, para a Avenida Brasília, e depois ela foi alterada novamente. Enfim, só para a gente entender que as características, então, do descoberto, desde a década de 50, ela vem sofrendo alterações devido a essa dinâmica da modernidade, da mudança das antigas famílias que tinham vínculo afetivo com aquele espaço, com aquele local, com aquela região. Elas estão mudando agora mais para cima, ou melhor, mais para próximo, do local onde estava passando a BR-153, e, de certa forma, os novos moradores que passaram então a ocupar aquele espaço, como não tinham nenhum vínculo afetivo ou histórico com aquele local, seria natural a mudança, a descaracterização das casas coloniais, das casas que tinham na sua fachada a expressão
em Art Deco. Porangatu eu morrerei, é a lenda que existe que te viu nascer. De origem mineira, das bandeiras surgiu, isso o povo goiano deste meu país. De origem mineira, das bandeiras surgiu, isso o povo goiano deste meu país. Cantar tua história só nos dá prazer, preservá-la por certo é mais que um dever. Cantar tua história só nos dá prazer, preservá-la por certo é mais que um dever. Te vimos crescendo, os filhos nascendo, brotando felizes, ativos e sãos, no verde das matas, azul deste céu, no ouro da terra, no branco tão puro, seremos futuro no nosso Brasil. Porangatu eu morrerei, é a lenda que existe que te viu nascer. De origem mineira, das bandeiras surgiu, isso o povo goiano deste meu país. De origem mineira, das bandeiras surgiu, isso o povo goiano deste meu país. Cantar tua história só nos dá prazer, preservá-la por certo é mais que um dever. Cantar tua história só nos dá prazer, preservá-la por certo é mais que um dever. Te vimos crescendo, teus filhos nascendo, brotando felizes, ativos e sãos, no verde das matas, azul deste céu, no ouro da terra, no branco tão puro, seremos futuro no nosso Brasil. É realmente repleta de lindas paisagens a nossa cidade. E foi aqui, nesse chão de pedras, na Cidade Velha, onde fica um Poço dos Milagres, ao redor da Igreja da Nossa Senhora da Piedade, onde surgiu o povoamento do Descoberto. E em 1948 se tornou emancipadamente a nossa cidade de Porangatu. No próximo episódio, vamos explorar sobre o Museu Ângelo Rosa de Moura e aprofundar mais sobre o contexto histórico da nossa região.